Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Franqueto do canal Tarefa em Casa e vamos para mais uma videoaula sobre campo elétrico. Agora demonstrando uma outra forma de calcular o campo elétrico, é quando nós temos uma carga pontiforme fixa no vácuo. Bom, essa é a equação matemática para o cálculo do campo elétrico, nesse caso, quando nós temos uma carga fixa no vácuo. Aqui nós temos o E, que é a intensidade do vetor campo elétrico. Nós temos o K0, que é a constante eletrostática, e no vácuo ela vale 9 vezes 10 elevado à nona. O Q é a carga elétrica geradora do campo, e o D é a distância entre o ponto onde está sendo medido a intensidade do campo elétrico e a carga geradora. Então temos um exercício que ele pergunta qual a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 centímetros de uma carga geradora, Q igual a 2 microcoulomb, dado a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado à nona. Utilizando a equação, nós temos que E, que é a intensidade do vetor campo elétrico, igual a constante eletrostática vezes a razão entre a carga e a distância. Substituindo esses valores, constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado à nona, o valor da carga é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Essa letra grega, o mi, ele representa 10 elevado a menos 6. Então, 2 micro é 2 vezes 10 elevado a menos 6. A distância que está em centímetro tem que ser transformada em metros. Como que eu transformo centímetros em metros? Em 1 metro, nós temos 100 centímetros. Então, tem que dividir o 3 por 100. O resultado é 0,03. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Só que a distância ela é elevada ao quadrado, olha só. Então, fica 3 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Resolvendo essas operações, nós temos 9 vezes 10 à nona vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. 9 vezes 2 é igual a 18. Mantemos a base 10 e somamos os expoentes. Olha só, nós temos esse expoente 9 mais esse expoente menos 6. Então, 9 mais menos 6. Observe que aqui, ó, mais com menos vai ser menos. Então, vai ficar 9 menos 6, que é igual a 3. E na distância, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Mantemos a base 10 e multiplicamos os expoentes. Menos 2 vezes mais 2, que é igual a menos 4. Não esqueça que na multiplicação, menos com mais é menos. Agora, temos que dividir esses números que estão dispostos em notação científica. Então, fica 18 vezes 10 ao cubo, dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui foi dividido 18 por 9, 18 dividido por 9 é igual a 2, foi mantida a base 10 e subtraído os expoentes, 3 menos menos 4. Olha só, 3 menos menos 4. Temos aqui uma regra de sinais, menos com menos, que vai ser mais. Portanto, 3 mais 4, que é igual a 7. Então, a intensidade desse campo elétrico a 3 centímetros de uma carga geradora de 2 microcoulomb é de 2 vezes 10 elevado a 7 Newton Coulomb. Temos um segundo exemplo. Duas cargas QA 4 microcoulomb e QB 3 microcoulomb estão separadas por uma distância de 2 metros. Determine o vetor campo elétrico resultante no ponto P, que fica no ponto médio entre as cargas. Temos a imagem para representar essa situação. Olha só, temos aqui a carga A e a carga B. Observem que ambas são positivas. Temos o ponto P, que fica no ponto médio, né, da distância entre essas duas cargas, e a distância entre a carga A e B é de 2 metros. Utilizando a equação, olha só, primeiro nós temos que calcular a intensidade do campo elétrico aqui no ponto P, gerado pela carga A, e depois pela carga B. Então, olha só, por isso que eu coloquei aqui, ó, E de A. Temos a equação, que é constante, que multiplica a carga dividido pela distância ao quadrado. Substituindo esses valores, a constante eletrostática é 9 vezes 10 à nona. A primeira carga, a carga A, é de 4 microcoulomb, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, não esqueçam que 4 micro é 4 vezes 10 elevado a menos 6. E temos também a distância. Olha só, se entre as duas cargas
a distância é de 2 metros, significa que até a metade nós temos 1 metro. Então, nós temos 1 metro entre a carga A e o ponto P, e também 1 metro entre a carga B e o ponto P. Realizando essas operações, 9 vezes 10 a nona, multiplicado por 4 vezes 10 a menos 6. 9 vezes 4 é igual a 36. Mantemos a base 10 e somamos os expoentes. 9 mais menos 6. Tem uma regra de sinais, mais com menos é menos, então 9 mais menos 6 é 9 menos 6, que é igual a 3. Então fica 36 vezes 10 elevado ao cubo, dividido por 1. Bom, então o valor final é 3,6 vezes 10 elevado à quarta Newton Coulomb. Observem que a vírgula estava aqui depois do 6, que era 36, ela foi deslocada para a esquerda uma unidade. Quando isso acontece, o valor do expoente aumenta uma unidade. Ou seja, para cada uma unidade que a vírgula é deslocada aqui na matissa para a esquerda, o expoente aumenta em uma unidade, ok? Então ficou 3,6 vezes 10 elevado à quarta Newton Coulomb. Agora vamos calcular a intensidade do vetor campo elétrico aqui no ponto P, gerado pela carga B. Então, olha só, E de B, constante eletrostática, vezes quem? A carga dividido pela distância ao quadrado. Então, olha só, constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 a nona. A carga, agora, a carga QB, olha só, 3 microcoulomb. Não esqueçam, quando nós falamos 3 micro, esse micro representa 10 elevado a menos 6. Então, 3 microcoulomb é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Distância é 1, né? Já vimos anteriormente que entre A e B são 2 metros, e se o ponto P está exatamente no meio, entre A e P e entre B e P, nós temos a mesma distância, ou seja, 1 metro. Resolvendo essas operações, mesma coisa, olha só, 9 vezes 3 igual a 27. Mantemos a base e somamos os expoentes. 9 mais menos 6. Mais com menos é menos, então fica 9 menos 6, que é igual a 3. Bom, nós vamos proceder aqui no item B da mesma forma que foi feito aqui no item A. Olha só, ficaria 27 vezes 10 ao cubo, finalizando fica 2,7 vezes 10 elevado à quarta. A vírgula ela estava aqui depois do 7 e foi deslocada para a esquerda, ficou entre 2 e o 7. Então, diminuiu uma unidade aqui na matissa. Com isso, o expoente aumentou em uma unidade. Era 27 vezes 10 ao cubo, a vírgula deslocou uma casa aqui para a esquerda, o valor do expoente aumentou em uma unidade. Portanto, a intensidade do vetor campo elétrico no ponto P gerado pela carga B é 2,7 vezes 10 elevado à quarta Newton Coulomb, que é a unidade de medida do vetor campo elétrico. Bom, mas ele quer o campo elétrico resultante no ponto P, né? Observe que aqui nós temos, olha só, carga positiva, carga positiva. O que acontece quando nós temos duas cargas positivas, uma próxima à outra? Elas se repelem. Então, essa carga está indo para a esquerda e a carga B está indo para a direita. Então, olha só, como que eu calculo essa resultante? ER é igual à intensidade do vetor campo elétrico gerado pela carga A menos a intensidade do vetor campo elétrico gerado pela carga B. E de A nós temos aqui, 3,6 vezes 10 elevado à quarta. E o E de B é 2,7 vezes 10 elevado à quarta. Bom, como os expoentes são iguais, é só operar as matissas. 3,6 menos 2,7. Então, 3,6 menos 2,7 é igual a 0,9. Mantemos a base 10 e o expoente. Então, olha só, fica 0,9 vezes 10 elevado à quarta. Vamos deslocar essa vírgula para a direita, ou seja, vamos aumentar em uma unidade esse valor da matissa. O que acontece com o expoente? Ele diminui uma unidade. O vetor resultante no ponto P, em função do campo elétrico gerado pelas cargas A e B, é de 9 vezes 10 elevado ao cubo Newton Coulomb. Pessoal, essa foi mais uma videoaula sobre campo elétrico. Espero ter colaborado com vocês para que vocês sanassem suas dúvidas sobre o tema. E eu aguardo vocês em uma próxima videoaula. Aquele abraço!